compartilhar com vocês a segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 14, que diz assim: assim, visto que tendes esta esperança, esforçai-vos ardorosamente para que ele vos encontre em paz, vivendo uma vida sem mácula e irrepreensível. Considerai a longanimidade de nosso Senhor como a nossa salvação, conforme também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Isto mesmo faz ele em todas as suas cartas, ao falar nelas desse tema. É verdade que em suas cartas se encontram alguns pontos difíceis de entender, que os ignorantes e vacilantes torcem, como fazem com as demais escrituras, para sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo de antemão, precavei-vos para não suceder que, levados pelo engano desses ímpios, venhais a cair da vossa firmeza. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora, até o dia da eternidade. Amém. Meus irmãos, palavras de Pedro, inspirado pelo Espírito do Senhor. Aqui Pedro, o apóstolo, escreveu esta carta, e é interessante que ele menciona Paulo. E ele menciona que nas cartas de Paulo havia dificuldade em compreender aquilo que Paulo escreveu, porque Paulo recebeu um ministério diferente. Paulo era um intelectual, Paulo era um doutor da lei, Paulo era um homem estudioso, e Pedro era um pescador, mas ambos eram cheios do Espírito Santo. Ambos eram cheios do Espírito Santo. Pedro sabia, e ele comunicou aos irmãos de seu tempo, e essas palavras chegam aos nossos dias da mesma forma e com o mesmo poder e glória, para nos advertir que devemos nos atentar às Escrituras Sagradas, que devemos nos debruçar diante das Escrituras Sagradas e nos debruçar diariamente para entendermos os propósitos de Deus transmitidos por ela para as nossas vidas. Como a igreja do Senhor na terra, Pedro advertiu a igreja do seu tempo, e esta palavra ainda continua atual. Ela continua nos advertindo em nossos dias e em nosso tempo a viver o Evangelho de Cristo, e vivê-lo com verdade, e vivê-lo com profundidade e com graça, pois Ele nos deu esta autoridade e poder para fazermos conforme Ele fez. Aleluia! Então Pedro coloca as dificuldades que havia em entender as cartas de Paulo, que era difícil, mas ele não diz que é impossível, ele só diz que é difícil. Paulo, ele escreveu, ele inspirado pelo Espírito, ele escreveu essas cartas. Irmãos, ele elaborou essas cartas cheio do Espírito Santo. Ele trouxe palavras de vida, palavras de graça, e para a gente só requer que nós entendamos, só requer que nós tenhamos o cuidado, a preocupação de nos levantarmos a cada manhã e de nos depararmos diante dessa palavra, e de lermos, e de meditarmos, e de refletirmos nela quantas vezes for necessário, para que entendamos, porque entendemos, sabemos quem somos em Deus. Enquanto não soubermos quem somos em Deus, a vida não faz sentido. Investimos em nossas vidas, na nossa vida profissional, na nossa vida secular, mas nós não investimos pouco ou quase nada na nossa vida espiritual.
mas eu tenho certeza que esta palavra que Pedro recebeu